Então, gente, dando continuidade ao assunto de primeiros socorros, né? A gente já viu o conceito, já vimos a diferença entre prestador de socorro e socorrista, e já vimos a diferença entre urgência e emergência. O que é que nós vamos ver hoje? Eu falei para vocês que o que é urgência e emergência, né? Qual é o que tem que ser atendido primeiro, gente? É a urgência ou a emergência? Emergência. É emergência, ou seja, o atendimento de emergência tem que ser imediato, agora, certo? Não pode esperar nem um segundo. Já a urgência, se você não puder atender exatamente agora, você pode esperar um pouco para atender os outros, certo? Mas, professora, como é que a gente vai determinar isso? Existe um protocolo que é chamado de protocolo de Manchester. Eu já expliquei isso para vocês ou não? Já. Já o protocolo de Manchester, eu já expliquei. Das cores, eu já expliquei isso, ó, das cores. Ah, já, foi. Até eu botei atividade, né? Eu acho que eu já expliquei. Pronto. Eu já expliquei sim. Então, esse protocolo de manchas que eu já expliquei na aula passada é um protocolo que a gente utiliza, a gente determinar as prioridades no atendimento, certo? Onde a gente tem essa classificação em cores, que a gente utiliza o vermelho para dizer que é emergência, que o atendimento é imediato, o laranja, que é um muito urgente, até 10 minutos para você atender, o amarelo urgente até 1 hora, o verde pouco urgente até 2 horas e o azul não urgente até 4 horas, né? Inclusive, eu coloquei até a atividade da semana passada foi sobre esse protocolo de manchas, né? Quem não fez, vá lá realizar a atividade. E aí eu expliquei o que é que significa cada um, que o vermelho, que é a emergência, a pessoa corre o risco de morrer. O laranja, que é o muito urgente, ele corre o risco de ter danos permanentes, por exemplo, perder função, parar de andar, parar de se movimentar. O amarelo, ele está numa condição que ele pode se agravar. O verde é uma situação de baixo risco, então não é tão grave, por isso que ele pode esperar até 2 horas. E o azul, que é o não urgente, você não precisa, não tem risco nenhum de se agravar. E isso, inclusive, você pode ser atendido na unidade básica de saúde, né? E aqui está alguns exemplos de situações. Então, por exemplo, parada cardíaca, emergência, dor no peito, é muito urgente. A pessoa com crise asmática, com dor de cabeça intensa, é urgente. O pouco urgente é uma dor no abdômen, é vômitos, diarreia. E o não urgente, por exemplo, é dor leve, é você retirar um ponto, fazer um curativo. Então a gente já viu essa parte aí. Vamos dar prosseguimento. Então, gente, diante de uma situação de emergência ou de urgência, certo? As pessoas que estão ali ao redor reagem de várias formas, certo? Então, existem várias formas de você reagir a uma situação de emergência. O importante é agir rápido. Não podemos perder tempo quando uma vítima precisa de auxílio. Por quê, professora? Porque qualquer segundo pode ser crucial para a recuperação daquele paciente. Só que, diante de uma situação de emergência, as pessoas reagem de diversas formas. Tem pessoas que não sabem o que fazer, né? Tá ali, não sabe o que fazer. Tem outras que até sabem fazer, mas na hora que aconteceu, a pessoa ficou tão em pânico, com tanto medo, que não consegue fazer nada, né? Tem situação que, Maria, eu fiquei desnorteada, não consegui fazer nada, mesmo sabendo. Já tem pessoas que reagem corajosamente, mesmo não sabendo o que fazer. Olha aqui nessa imagenzinha que vocês estão vendo. Um homem caiu de uma moto e aí esse gaiato aqui tá achando que tá fazendo muita coisa, tá puxando o capacete. Erradíssimo.
Não pode tirar o capacete de jeito nenhum de uma pessoa que acabou de sofrer um acidente. Existe a forma correta de você retirar esse capacete. Normalmente quem retira esse capacete é o profissional especializado, não é a pessoa que presta os primeiros socorros, certo? Então tem que manter a pessoa com capacete. Então a gente tem que saber o que fazer diante dessa situação e fazer o que é correto. Porque você querer mas eu tenho que fazer alguma coisa. Mas se você não sabe fazer, é melhor ficar sem fazer nada, certo? Porque pode se agravar. E isso as estatísticas já demonstram que a principal causa de morte pré-hospitalar é a falta de atendimento. Então, o principal motivo de uma pessoa morrer quando precisa de um auxílio é a falta de atendimento. Mas a segunda causa é o socorro inadequado. É aquelas pessoas que vão querer prestar o socorro sem saber fazer nada. Tá? Até aqui essa outra imagem, esse aqui levou um acidente, o que foi que esse outro fez? Tirou logo ele dentro do carro. Não pode, tem que ficar lá naquela posição. A gente só retira se tiver risco, por exemplo, de explosão, de alguma coisa desse tipo. Senão, tem que deixar a pessoa do jeito que aconteceu o acidente, porque quem deve tirar é os especialistas, que eles é que tem toda a técnica adequada, certo? Então, o socorro e a falta de atendimento, ela é muito grave. Mas também você prestar o socorro errado, também é muito grave. Aí nós temos alguns aspectos legais, as leis que regem a questão do atendimento de primeiros socorros. Nós temos no Código Penal, que quem estuda direito, né, tem o Código Civil, tem o Código Penal, que é um livro, um conjunto de direitos, de regras que quem é cidadão brasileiro tem que seguir. E um desses códigos é o Código Penal, né? Nesse Código Penal, no artigo 135, ele trata da omissão de socorro. O que é omissão de socorro? É você não prestar o socorro àquela pessoa. De acordo com esse artigo do Código Penal, todo cidadão é obrigado. Ele é obrigado, não é porque você quis, é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando, tendo 3 formas de fazer. Professora, quer dizer que nós somos obrigados a prestar socorro? São. Mas, professora, e se eu não souber? Mas, gente, existem várias formas de você prestar o socorro. De acordo com esse artigo, tem 3 formas que você pode prestar o socorro. Como? Atendendo a vítima, certo? Se você atender a vítima, você está prestando socorro. O que é atender a vítima? Por exemplo, ficar lá do lado dela, conversar com ela, fazer perguntas, não deixar ela se mover. Se ela tiver com parada cardíaca, você fazer a reanimação. Isso é você atender a vítima. Professor, e se na hora eu não souber atender, o que é que eu posso fazer para prestar socorro? Você pode auxiliar quem esteja atendendo, certo? Então, você pode auxiliar quem esteja atendendo aquela vítima. Então, a pessoa que está atendendo, ei, liga aí pro SAMU, aí você vai e liga. Ei, vai buscar isso, você vai e busca. Ei, liga para a família, aí você liga para a família. Então, você está ajudando quem está prestando socorro. Que é da mesma forma, você é considerado prestador de socorro da mesma forma. Ou se você solicitar auxílio. Professora, eu não sei fazer nada, só tá eu e a vítima. Mas eu liguei pro SAMU. Se você ligou pro SAMU, você prestou socorro. Certo? Isso não é omissão de socorro. Então, oi, pode falar. Michelle, eu tô só saindo entrando, né? Porque minha internet tá só oscilando esse caralho. Agora que veio voltar daquela hora que eu saí. Tem nada não, sem problema, viu? Então, existem 3 formas de você prestar socorro. Atendendo, auxiliando quem esteja atendendo ou solicitando auxílio, certo? Professora, existem exceções. Quais são elas? Se você for menor de 16 anos, se você for maior de 65 anos, ou se você for gestante a partir de 3 meses de gestação,
ou se você tem alguma deficiência, ou física, ou mental, ou visual, certo? Que seja incapacitante. Em qualquer situação que você não se encaixe nessas exceções, você é obrigado a prestar socorro. E se você não prestar socorro, você pode ser processado por omissão de socorro de acordo com esse artigo 135, certo? Então, em quais situações que acontece isso? Normalmente, por exemplo, se você for... você está envolvido com um acidente e você fugiu, você pode ser processado por omissão de socorro. Você tem que prestar socorro. Professora, mas o que era que eu ia fazer lá se eu não sei fazer nada? Você não sabe ligar não pro SAMU? Só em ligar pro SAMU você já está prestando socorro, certo? Outra coisa que tem, não é uma lei, mas é o que a gente chama de obrigação moral, é que existe 3 situações que ainda é mais obrigado ainda você prestar socorro. Por exemplo, se você começar o atendimento, você não pode deixar de prestá-lo. Então, se você ligou para o SAMU e antes do SAMU chegar, você foi embora, você não prestou socorro direito. Então, é obrigado ficar até o final, até ser resolvida a situação. Outro, quando a função profissional exigir. Então, quando vocês se formarem em técnicos de enfermagem, vocês são obrigados a prestar socorro mais do que qualquer pessoa. Por quê? Porque a profissão de vocês, como técnicos de enfermagem da área da saúde, vocês têm a obrigação, por causa da profissão, a prestar socorro mais do que os outros. Só um minuto bem aqui, porque eu vou brigar com... Juntos, será possível, meu filho? Só um minuto bem aqui que eu vou brigar. Só um minuto. É sério, Juneu, tu é trabalhando, Ju. Quantas vezes eu fui lá trabalhar quando você tava trabalhando? Me respeita. Tem o que fazer. Diabo joado. Pronto. Briguei. Então, quando a função profissional exige... professora, então, se eu estiver passando na rua e eu já me formei, sou técnico de enfermagem. Aí uma pessoa levou uma queda de moto. Se ele souber que você é técnico de enfermagem e você não prestou atendimento, ele pode processar por causa disso. Então, a gente tem por obrigação prestar o socorro. Professora, mas eu não aprendi tudo. Você não aprendeu, faz uma ligação, né? Não sabe... Antônio Carlos só lembrou das aulas do Senac, é a mesma coisa, Antônio Carlos. Então, se você não sabe fazer outra coisa, mas pelo menos ligar, você pode, certo? E quando existir responsabilidade intrínseca, o que é isso? Se você está diretamente relacionado com aquela situação, ou você é responsável por aquela pessoa. Por exemplo, for um menor de idade e você é o responsável por ela. Então, se você não prestar socorro a ela, aumenta mais ainda a sua culpa. Foi você que atropelou aquele senhor e você não prestou socorro, aumenta mais ainda a sua culpa. Por quê? Porque, de certa forma, você foi responsável, certo? E nós temos os 10 mandamentos do socorrista. Professora, que 10 mandamentos são esses? Esses 10 mandamentos não é só do socorrista, né, que a gente já viu que o socorrista é a pessoa que tem um título de socorrista, são aquelas pessoas que trabalham no resgate, são os especialistas. Mas o prestador de socorro também deve seguir esses 10 mandamentos. Quais são eles? O primeiro, em qualquer situação, tentar manter a calma. Eu sei que normalmente as situações você só vai saber como reagir realmente quando acontecer, mas a gente tentar manter a calma. O segundo, ter ordem de segurança. Professor, o que é essa ter ordem de segurança? Vou perguntar para vocês. Vocês vão passando ali na rua e uma pessoa de moto levou uma queda. Aí você vai lá prestar o socorro, certo? Foi lá prestar o socorro. E aí não só você foi, várias pessoas foram também. Ok? Então, nesse cenário, quem é a pessoa que você deve considerar mais importante? Quem é a pessoa que você deve dar prioridade nessa situação? Quem é que você daria? Você
o paciente lá, a vítima, ou as pessoas que estão lá ao redor da vítima? Quem são as pessoas que você deve dar prioridade primeiro? O paciente. O que é o paciente? Ah, é o O paciente que paciente. tá lá no chão caído. Tá, o paciente que tá lá no chão caído, né? Porque ele é quem sofreu o acidente. Antônio Carlos, tu não aprendeu não, Antônio Carlos? Não é a vítima. Não é a vítima. Professor, e quem é? Ah, É tem que afastar o você. povo, né? Primeiro. Não, primeiro é você. Primeiro é Tinha você. esquecido. Mas, professora, como é que se é a vítima que levou uma queda, lá, levou um acidente, eu é que vou ser prioridade? Sim. Você, antes de você atender a vítima, você tem que assegurar você. Você não é herói. Você é gente. Porque a gente vê aqueles desenhos, né? O super-homem vai lá, entra no fogo, entra não sei lá mais das quantas. E aí, ele salva a pessoa. Mas você não é desse jeito. Você não tem superpoderes. Então, antes de você se aproximar e atender a vítima, você tem que ver se aquele local não lhe coloca em risco. Certo? Por isso que você é a prioridade. Em segundo lugar, quem é? Em segundo lugar, quem é? Eu acho que é a vítima, um paciente. Não pode ser surrado. Antônio Carlos, você não aprendeu, Antônio Carlos. Eu vou lhe matar, Antônio Carlos. Não é a... Tamires, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Não me chame mais pra mim. Era Não o é a paciente, a vítima. Não é a vítima, gente. Por que que não é a vítima? Porque não tem um monte de gente lá ao redor? Não tem? Tem. Tudo em Se, cima pra ver o tudo em quê. cima. Se for uma situação de risco, o que é que vai acontecer? Além de você ter aquela vítima, você pode ocasionar outra vítima. Outras vítimas. Então, no início era só uma. Como você não resguardou a segurança daquelas outras pessoas, pode ter mais vítimas ainda. Então, em primeiro é você, em segundo é quem está ali ao redor e por último, mas não menos importante, a vítima. Gente, isso aí não é você ficar aqui parado. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fazendo um curso, ele falou, ó, Antônio Carlos tá com vergonha. Eu chamo, Antônio Carlos, bora lá, aprender. O que é que acontece? Uma vez ele falou foi até um curso que eu fiz aqui com o pessoal aqui do SAMU. O que é que acontece? Disse que ele teve uma ocorrência lá de uma briga em um bar, né? E aí ligaram dizendo que tinha uma vítima que foi esfaqueada. Aí ele chegou, o SAMU foi, né? É AD, amiga. Mas agora vocês vão aprender. Então, quando o SAMU chegou lá, no bar, né, no local onde tinha acontecido essa briga, e que tinha uma vítima lá que tinha sido esfaqueada, eles chegando lá, viu que a pessoa que esfaqueou o outro ainda estava lá dentro, com a faca, certo? E aí, o que é que o SAMU fez? O SAMU vai entrar lá dentro, o profissional vai entrar, se ele entrar lá dentro, o que é que pode acontecer? A gente vai saber como é que tá aquela pessoa e se aquela pessoa esfaqueia. Os profissionais, você que entrou lá para salvar. Entendeu? Isso é o que a gente chama de ter ordem de segurança. Então, não entraram. O que é que deve ser feito nessa situação? Chama a polícia. Aí, quando a polícia chega, e aí ela mantém ali tudo seguro, aí é que você entra para atender a vítima. Certo? Então, tem um carro explodiu, tem uma vítima dentro. Tu vai entrar, tu vai lá entrar no fogo, lá tu é Homem-Aranha para entrar lá dentro do fogo e não se queimar. Então, por isso que tem essa ordem de segurança. Nem você pode entrar, certo? Nem você pode ir sem ter o mínimo de segurança.
e nem pode deixar as outras pessoas também se aproximarem. Por quê? Porque era uma vítima. Se você deixar todo mundo se aproximar, vai aumentar cada vez mais a quantidade de vítimas. Certo? Por isso que tem essa questão da ordem de segurança. Depois de tudo seguro, é que você se aproxima da vítima. Certo? Então, isso é o ter ordem de segurança. O terceiro é verificar os riscos no local. Na verdade, os outros mandamentos, se você seguir esse segundo, os outros mandamentos é praticamente a mesma coisa. Então, verificar riscos no local. Toda vez que você vai atender alguém, você vai ver qual é o risco. Tem risco de explosão, se for uma briga, se a pessoa que ocasionou aquela vítima está ainda ao redor, se está ainda com a arma, se ainda está, entendeu? Se tem risco de desabamento, se tem fogo, você tem que verificar, se tem risco de choque. Você tem que verificar logo o local. Depois que você considerar que o local está seguro, aí é que você se aproxima. O quarto, manter o bom senso. Né? Isso em qualquer situação, manter o bom senso. Ter espírito de liderança. O que é esse ter espírito de liderança, gente? Não é você chegar lá e mandar. Né? Faça isso. Não é isso. Mas você fazer com que as pessoas que estão ali, os curiosos, em vez de eles estarem ali só curiando, tirando foto e filmando, eles também ajudarem na prestação de socorro. Que é o sexto mandamento, que é distribuir tarefas. Então, quando você perceber que ninguém está fazendo nada, aí você toma a liderança e aí você começa a distribuir tarefas. Ei, liga para a família. Não é só dizer, alguém ligue para a família. Se você disser assim, alguém, todo mundo fica esperando. Mas quem? E acaba ninguém fazendo. Então, a pessoa que tem a liderança, ele tem que apontar, ei, você aí, de camisa azul, liga bem para a família dele. Você aí, que tá aí sentado, liga pro SAMU, fala diretamente. Isso é distribuir tarefas. Vá buscar isso para mim, entendeu? Isso é distribuir tarefa. O 7, evitar atitudes precipitadas e pânico, certo? Porque não vai adiante, por isso que é manter a calma, que é o primeiro mandamento. Dar assistência à vítima que corre maior risco de vida. Aí a gente tenta avaliar aquela vítima, né? Normalmente as que estão inconscientes, as que estão perdendo muito sangue, que a gente, ou parada cardíaca, é que a gente dá realmente assistência primeiro, que a gente considera que é mais grave. Seja socorrista e não herói, aí vai lá para aquela ordem de segurança. Você não é super-homem, você não tem poderes. Então, primeiramente, você tem que você só pode fazer aquilo que está a seu alcance, para que você não se torne uma nova vítima, nem torne outras pessoas uma nova vítima. E sempre, qualquer situação, se você não souber o que fazer, peça auxílio. Pronto, só em pedir auxílio você já está fazendo o máximo, que é ligar para o SAMU 192, certo? Aqui, gente, nós vamos ter uma aula que eu vou falar sobre a questão das portarias que criaram o SAMU. O SAMU, ele é um serviço de atendimento pré-hospitalar. Eu até já tinha falado com vocês que muita gente confunde o que é SAMU, acha que o SAMU é um táxi, né? Eu quero ir para o hospital, então liga para o SAMU. Não, não é assim não. O SAMU, primeiro, o que é que significa a sigla SAMU? É um serviço de atendimento móvel de urgência, certo? Então, o SAMU é o serviço de atendimento móvel de urgência. E o que é que significa ele? Ele significa que ele não é para transportar paciente. O objetivo principal do SAMU é prestar atendimento especializado a um paciente que precisa antes de chegar no hospital. Esse paciente ele está tão complicado, tão grave, que não dá tempo nem dele chegar no hospital para receber atendimento. Ele precisa receber atendimento lá no local, certo? Se qualquer situação a pessoa tem como esperar para receber o atendimento lá no hospital, o SAMU não vai. Então, nós vamos ter uma aula específica depois sobre os tipos de ambulância do SAMU, tudo direitinho, certo?
Mas aqui eu trouxe só um resumo, mais ou menos, do que acontece quando você liga para o SAMU, certo? Como é que acontece todo o procedimento. Então, normalmente acontece o acidente, a ocorrência, aí uma pessoa liga para o SAMU. Quando a pessoa liga para o SAMU, cai no telefonista, certo? Não é o profissional logo de imediato que atende a ligação, não, é o telefonista. Esse telefonista, ele vai perguntar algumas informações, como o local do acidente, ponto de referência, quantas vítimas, esse tipo de coisa, certo? Por isso que quem for ligar para o SAMU tem que passar o máximo de informações possível. Outra coisa, gente, não é a SAMU, é o SAMU, é o O. Por quê? Porque é serviço. Serviço está no gênero masculino. Então, a gente utiliza o artigo O. Só o que a gente vê a gente chamando a SAMU. Liga pro a SAMU, não é a SAMU. É o SAMU, o SAMU, certo? Porque é serviço. O serviço, não é a serviço, é o serviço de atendimento móvel de urgência, certo? Então, esse telefonista vai pegar essas informações. Depois é passado para o médico. Normalmente é o médico regulador. O que é que esse médico faz, gente? Tem que ser um médico, é um médico. Ele vai analisar a ocorrência. O que é esse analisar a ocorrência? Às vezes as pessoas ligam para o SAMU e não precisa o SAMU ir, aliás, né? Então, quem é que determina isso? O médico. Então, ele vai perguntar como é que tá a vítima, o que aconteceu, o que foi, entendeu? Como é que, quantas vítimas tem, aonde é que... Tudo isso o médico vai perguntar. O máximo de informações possíveis. O que já foi feito, tudo isso o médico pergunta. Por que ele pergunta? Para ele determinar se realmente precisa ou não o SAMU ir. Porque tem situações que não há necessidade. Eu vou dar até alguns exemplos depois do que é para ser chamado SAMU ou não. Se o médico perceber, não, realmente é uma ocorrência que precisa o SAMU ir, ele vai ter que determinar qual é o tipo de ambulância que tem que ir. Porque o SAMU existe dois tipos. Tem o SAMU básico e o SAMU avançado. O básico é o basicão mesmo. Normalmente só vai até o técnico de enfermagem. Já o avançado vai a equipe toda. A ambulância ela é bem mais equipada. Então o médico, se o SAMU precisar ir, ele vai determinar a gravidade do paciente. Se ele tiver muito grave, tem que ir avançada. Se não tiver, manda a básica. Certo? Às vezes é um local que tem muito trânsito. Aí ele manda a moto. Né? Aqui em Picos a gente tem a moto, né, do SAMU. Por quê? Porque se ficou muito trânsito, a ambulância demora muito para chegar. Então, antes a ambulância vai, só que na frente já vai a moto. Porque a gente sabe que moto a gente vai por todo lugar e chega mais rapidamente. Certo? Quando a ambulância chega no local, começa a prestar o atendimento. O SAMU, quando ele chega lá, ele não vai só simplesmente bota a vítima na maca e leva para o hospital, não. Não. Quando o SAMU chega, os profissionais vão atender as vítimas, ou a vítima. Então, ele vai tentar estabilizar aquela vítima. Então, se ela tiver com parada cardíaca, eles não vão simplesmente colocar na maca e levar para o hospital, não. Eles vão ter que fazer todo o procedimento para tentar reverter. Então, eles aplicam medicamento para voltar, eles fazem reanimação cardíaca, eles utilizam o DEA, que é o desfibrilador, que depois eu vou falar pra você, que é tipo aqueles choques, não tem aquelas séries que a gente vê aquelas pessoas dando choque? Só que esse aparelho que é chamado de DEA, ele é portátil. Ele faz a mesma coisa, ele dá aquele choque, só que ele é portátil. Então, eles fazem todos esse procedimento. Quando a vítima está estabilizada, é que ele coloca e leva para o hospital. Algumas vezes, o SAMU vai, chega lá, atende a vítima e ela não é preciso levar para o hospital. Por exemplo, uma síndrome de pânico. Uma pessoa está tendo uma síndrome do pânico. A gente chama o SAMU nessas situações. O SAMU chegou lá, eles vão dar medicamento, eles vão tentar resolver a situação. Algumas vezes resolve. Então, se resolver, eles nem levam para o hospital, viu? Então, é basicamente assim que ocorre. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de situações que a gente deve chamar o SAMU.
Como, por exemplo, se a vítima estiver sentindo uma dor no peito muito forte, de forma súbita, ou seja, do nada aparecer essa dor no peito. Normalmente essa dor no peito passa para o pescoço, para o abdômen, para as costas, para o braço, que pode indicar um infarto. Nessa situação, o SAMU vai, certo? Queimaduras graves. Professor, eu estava mexendo na panela com água quente e queimei o dedo. Isso é queimadura grave, minha gente? Não. Então não é para chamar SAMU. SAMU, por exemplo, é se derramou a água todinha fervendo em cima do corpo completo de uma pessoa. Aí a queimadura foi grave. A gente vai ter aula sobre queimadura, a gente vai ver que existe a queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. E também a queimadura extensa. Como é que a gente determina, professora? Você já deve ter visto. Fulano teve 50% do corpo queimado. O que é isso? Esse 50% do corpo queimado é determinado por uma regra que a gente chama regra dos 9, que cada região do seu corpo vale uma pontuação. E aí a gente determina a porcentagem do corpo que foi queimado. A gente vai ter aula sobre queimaduras, vocês vão ver isso. Então, quando a queimadura é grave, a gente chama SAMU. Situações de intoxicação e envenenamento. A pessoa tomou muito medicamento, liga para o SAMU. Porque muitas vezes ela tomou muita medicação, não dá tempo dela chegar no hospital para receber o atendimento. Então tem que receber ainda no local. Trabalho de parto com risco de morte à mãe ou do feto. Ah, professora, então eu estou grávida, estourou a bolsa, eu vou ligar para o SAMU? Não. Se você estourou a bolsa, você ainda demora. Um parto, gente, em média, ele dura 18 horas. 12 horas de trabalho de parto. No mínimo, 8 horas de trabalho de parto. Então, quando a mulher começa a ter as contrações, ainda demora muito para ela ganhar menino. Ah, mas eu conheço uma mulher que começou a sentir raparigo. Não, não é assim não. Ela já estava sentindo, só que as dores eram fracas. Mas quando a mulher que está grávida, ela tem que saber. Por isso que é importante o pré-natal, porque precisa ser orientado sobre esses sintomas. Mas, quais são as situações que o SAMU vai? Por exemplo, se o menino já está saindo. Porque se esse menino já está saindo, precisa receber atendimento no local, né? Então, o SAMU vai nessas situações. Em caso de fraturas, né? Ah, tem um acidente, tem fratura no crânio, no braço, na perna. Então, precisa ir. Acidentes de trânsito com vítima, qualquer acidente. Ah, mas a pessoa tá ótima. Levou uma queda de moto, mas levantou, tá falando, tá ótimo. Não importa. Qualquer acidente de trânsito com vítima tem que ser chamado SAMU. Porque, às vezes, o trauma ele não foi tão grande, mas se não for atendido, pode se tornar grave. Então, tem que ser chamado SAMU. Queda, acidente... Depois eu já levei uma queda de moto, eu não fiz nada não, só levantei a moto e saí. Pois Tô é. arrebentada. Pois o correto é chamar o SAMU e ficar na posição que tu ficou. Que você caiu. Eu não sei Aí, se Michelle, eu ficar no meio da pista com a moto em cima de mim. Isso. As pessoas iam tirar a moto de cima de você e você ia tentar ficar na tua posição. Deixa eu te contar uma história. Essa história também foi num curso que eu escutei. Que eu fiz. Eu tenho especialização em UTI. Ou tem, em UTI também. Eu sou intensivista, porque eu tenho especialização em UTI. E sou urgencista. O que é urgencista? É a pessoa especializada em urgência e emergência. Eu tenho essas duas especializações, certo? E aí, numa desses cursos que eu estava falando, um professor ele contou uma história. Eu não sei se é verdade, mas ele contou, né? Eu acho que é verdade, né? Ele trabalha nessa área e disse que um senhor, ele foi atropelado. Ele estava de bicicleta e ele foi atropelado, certo? E aí, chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou, esse senhor, ele já tinha se levantado e estava sentado no meio-fio. Ok? Eu já contei essa história pra vocês? Acho que não, né? Ou já? Eu vou contar, tá? Ninguém falou nada. E aí ele estava sentado no meio-fio, quando o SAMU chegou. Um dos procedimentos que tem que ser feito, gente, é o seguinte. O SAMU chegou, a vítima, ela tem que ser transportada imóvel, ela tem que estar parada. Por isso que eles colocam o colar cervical, por isso que eles colocam a vítima na maca.
Mas, como é que é feito isso? Se a vítima estiver sentada, essa vítima ela tem que ser mobilizada sentada. Ah, eu não posso. Ei, deita bem aí pra me colocar tu na. Não, não é assim não. É do jeito que a vítima tiver, você tem que imobilizar ela. Do jeito que ela tiver. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar o colar cervical, porque se ela tiver algum trauma na coluna, para não ter problema, e imobilizar ela do jeito que ela tiver, certo? Aí quando eles chegaram lá, a vítima, o senhor, tava sentado no meio fio. Aí o que foi que eles fizeram? Tentaram mobilizar a vítima dizendo que não ia, que não precisava, que não tava sentindo nada. Tinha tido só umas raladuras, mas não tava sentindo nada. E o pessoal do SAMU tentando convencer ele a ir, né? Aí queriam imobilizar ele, do jeito que ele tava sentado. E ele, não precisa. Pois é assim, pois eu vou no hospital, mas eu vou caminhando. Tá bom. Erradíssimo, gente. A equipe foi muito errada, porque não pode. A pessoa, no mínimo, tinha que ter colocado o colar cervical, certo? Por quê? Porque uma fratura na coluna pode atingir a medula, e se esse osso da coluna entrar na medula, a pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégico, certo? E aí, o que foi que aconteceu? Na hora que esse homem... Aí o homem foi caminhando. Porque assim, gente, qualquer risco de acidente de trânsito com vítima, quedas de grandes alturas, corre o risco de você ter tido traumatismo craniano e fratura na coluna e lesionar a medula. Então, toda vez nessas situações, você precisa fazer um raio-x, no mínimo. É por isso que é levado para o hospital. Sempre tem que ser levado para o hospital. Porque muitas vezes a fratura foi tão pouco que você não percebe. Ou às vezes a pessoa está com sangue tão quente que não sente dor. E aí o que foi que aconteceu? Esse homem foi caminhando. Errado. Na hora que ele, porque a ambulância não é um pouco alta, na hora que ele levantou a perna para subir na ambulância, ele caiu. E por causa disso, ele ficou paraplégico. Ficou sem mexer mais as pernas. Por quê? No atropelamento, ele sofreu uma lesão na coluna. Só que a lesão não tinha ainda atingido a medula, certo? Por mais que ele tenha levantado, por mais que ele tenha sentado. Mas ao levantar a perna, movimentou a região que tinha sido fraturada e aconteceu de atingir a medula. E aí atingiu a medula, ele caiu. Aí foi que foram imobilizar. Quando chegou lá, na urgência, fizeram o raio-x, viu que ele tinha tido uma fratura e ele ficou paraplégico por causa disso. Então, por isso que qualquer acidente de trânsito com vítima ou quedas de grandes alturas, tem que ser chamado o SAMU, não pode mexer na vítima. Mas eu tô no asfalto quente. É melhor ter queimaduras do que ficar paraplégico ou tetraplégico, certo? Se a pessoa tiver uma perda de consciência ou crise convulsiva por muito tempo, a gente vai ter aula sobre desmaio, convulsão, e nem sempre a gente precisa chamar o SAMU, só se, por exemplo, essa vítima não se recuperar logo de imediato. E se tiver sangramentos graves, né, muito sangue, tá perdendo muito sangue. Ah, não, eu cortei só o dedo. Não, só cortar o dedo, tu vai chamar SAMU, minha gente, é vergonhoso, não. Agora, se tiver perdendo muito sangue, aí sim chama o SAMU. Lembrando que o número é 192, a ligação é gratuita. E essas são algumas situações que a pessoa que deve chamar o SAMU, certo? A gente deve observar a vítima. Quando você vai atender, a gente primeiro tem que manter ela na posição. Observar, por exemplo, se ela tem hemorragia, se está respirando direito, a coloração da pele, porque tudo isso pode indicar que ela está com algum problema ou não. Se ela está suando muito. Cada situação que a gente for ver, aí eu vou explicando mais especificamente. O povo liga até para verificar a pressão. Infelizmente, é isso. Aí quando o SAMU não vai... Agora isso é verdade. Quando a gente cai tipo de moto, a gente não sente nada, não. Isso. A gente fica bonzinho. Agora, quando passa assim 1 hora, mais ou menos, começa a aparecer ardor nos ossos, começa a queimar a pele. Não sei explicar, não. Sabe por quê? É porque na hora que acontece, a adrenalina, que é um hormônio que a gente produz, está em alta. Então, você não... É como se você tivesse adormecido. Aquela situação estressante,
faz com que você não preste atenção na dor. Por isso que a gente diz, quando o sangue tá quente, realmente. Aí quando o sangue esfria, ou seja, quando vai passando o tempo que você vai se acalmando, é que você vem sentindo a dor. Né? Você vai sentir uma dor aqui, outra acolá, você vai vendo, teve essa raladura que eu nem tinha visto, nem tinha sentido. Então, por isso que é importante, gente. E outra coisa, não pode mexer, não pode tirar o capacete, não pode mexer na vítima. Vamos tirar ele aqui e levar para a sombra. Não pode, tem que ser na posição que ele ficou, viu? Aí você vai observar se ele está sentindo dor, se ele está inquieto, se ele está suando muito, porque tudo isso são sinais que ele pode estar grave, certo? Uma coisa muito importante é você se proteger. Eu sei que nem todo mundo não, a maioria nem tem luva, nem tem máscara, nem nada durante uma situação dessa. Mas o que é que acontece? A gente tem que improvisar. O paciente tá lá cheio de sangue. Tu não vai pegar, porque o sangue transmite doença. Então você coloca pelo menos uma sacola na mão, alguma coisa desse jeito para se proteger, certo? Para evitar o contato. E a gente deve avaliar a cena. Lembra que eu disse para vocês que um dos mandamentos do socorrista é justamente você não se aproximar da vítima enquanto tudo estiver seguro. Então você vai avaliar a cena. Se a cena tiver tudo ok, você encosta na vítima, né? Se aproxima da vítima. E ao aproximar da vítima, você vai tentar acalmá-la e conversar com ela. Porque a partir dessa conversa, você vai determinar como é que ela tá. Se ela tá consciente ou não. Se ela tá sentindo dor ou não. Se ela consegue se movimentar. Então, é importante que você... E até mesmo para manter essa vítima acordada. E qual é a tarefa do socorrista? É só prestar os socorros, certo? Quando o objetivo desse atendimento... Professora, mas qual é o objetivo? O objetivo do atendimento de primeiro socorro, gente, é só 2. É manter a vítima viva e fazer com que ela não piore. Não aumentar ainda a gravidade da situação. Muitas vezes, esses primeiros socorros, você não vai, por exemplo, vou reverter tudo. Não. Mas pelo menos você mantendo ela viva até o atendimento especializado chegar e não piorando a situação dela, já está fazendo muita coisa, certo? Quando a equipe médica, né, que são os especialistas, chegarem, a liderança do atendimento passa para eles, mas você não deve ir embora, você deve ficar lá para auxiliar essa equipe e somente depois que a equipe vai embora é que acaba o seu atendimento.